Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Vinícius Basile e hoje eu vou apresentar para vocês um conceito que está ganhando bastante espaço nas implementações de Dynamics, que são as tabelas virtuais. Legal? Não só Dynamics, Dataverse, Power Apps, Power Platform em geral, tá? É um conceito bem interessante, bem profundo. A gente não vai conseguir entrar no detalhe de todos os aspectos, eu não vou conseguir cobrir todos os pontos de tabelas virtuais aqui, mas eu acho que é um bom pontapé para que vocês comecem a pesquisar, ir atrás do assunto, tá? Acho que aqui vai ser um bom norte, um bom direcionador para todos vocês. Tá? Antes de começar, deixa eu só me apresentar, tá? Meu nome é Vinícius Basile, tá? Eu sou arquiteto de soluções da NTT Data, venho trabalhando com Dynamics desde a versão 4.0 há um bom tempo atrás. Tá? Meu nome está associado a alguns componentes, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com esse conceito de componentização, tá? E por isso eu tenho alguns códigos publicados, tá? No final eu vou compartilhar meu GitHub com vocês, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse meu trabalho, eu sugiro que vocês acessem o pcf.gallery, tá? Ele é mantido pela comunidade, tá? E eu tenho alguns componentes publicados lá, legal? E aqui tem o QR Code do meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar. Falar um pouquinho da nossa agenda, tá? Então, quando a gente está falando aqui de tabelas virtuais, eu quero falar um pouquinho de conceito com vocês, eu quero que vocês entendam qual que é o conceito que eu tenho por trás, qual que é a minha aplicabilidade, quando que eu vou utilizar as minhas tabelas virtuais. Vocês vão ver que elas é um recurso extremamente valioso, só que ela não é resposta para tudo, tá? Tem alguns pontos que a gente tem que considerar, tem algumas ações que são limitações, mas a gente tem alguma solução de contorno, tá? Eu vou tentar explorar todas elas aqui com vocês nesse início. Depois eu já vou pular para o meu cenário da SpaceX, onde eu criei um model driven e parte das tabelas do meu modelo, elas são tabelas virtuais que refletem informações da SpaceX, foguetes, lançamentos, tá? E aqui eu também tenho uma outra API conectada, que eu acabo não mencionando aqui na agenda, que é uma API chamada Mock API, onde eu posso mocar alguns dados no API, e ela funciona basicamente como uma API, uma requisição GET POST, onde eu vou trazer algumas informações do cliente. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso cenário. E depois eu vou apresentar aqui, eu vou tentar navegar um pouquinho no código com vocês e explicar como eu implementei essas chamadas dessas APIs. Tá bom? Então, vamos de conceito. Falando aqui de Dataverse, imaginem que nós temos três tipos principais de tabelas. Tabelas standard, essas tabelas padrões aqui, tem alguns exemplos: contatos, pedidos, ocorrências, caminhões, edifícios, tá? Essas tabelas, elas tem esses conceitos mais abstratos aqui, diferente das atividades, né? Que nas atividades eu tenho são as únicas tabelas que têm herança mesmo, tem mais o conceito polimórfico no Dynamics, que elas herdam características de agendamento, de uma tarefa onde eu preciso guardar informações relacionadas a tempo, data de início, data fim, tá? Então, essas aqui são dois tipos de tabelas que nós conhecemos bem, tá? São tabelas que estão aí desde das primeiras versões do Dynamics. Legal? E aqui também, pessoal, não são só tabelas nativas, tá? Tem algumas tabelas customizadas que eu trouxe aqui de exemplo. Caminhões, edifícios e coletar assinaturas, por exemplo. Tá? Então, assim, tem esses dois tipos e eu tenho o meu terceiro tipo, que são as tabelas virtuais, tá? O que são as tabelas virtuais? Elas basicamente elas têm o conceito de, elas são criadas, elas são concebidas ali dentro do Dynamics, parametrizadas e criadas da mesma forma que uma tabela normal. Você vai adicionar colunas, você vai criar visualizações, etc. Só que a diferença é que os metadados estão no Dynamics, porém os dados, tá? Eles não ficam armazenados na ferramenta. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que quando eu vou acessar essa informação, quando eu carrego uma visualização, quando eu carrego um subgrid, ou eu olho para um lookup, eu clico num formulário, ele vai fazer essa chamada a quente na API, na minha fonte de dados externa, para poder apresentar essa informação em tela para quem está utilizando o Dynamics, tá? E isso não é só em tela, tá? Isso também vale quando eu estou utilizando mensagens do SDK, que eu estou executando um retrieve via fetch, um retrieve múltiplo via fetch, que eu estou executando um retrieve, quando eu estou consumindo essas próprias tabelas aqui via Power Automate, Power Apps, etc, tá? Então,
A única diferença é que os dados aqui eles não ficam no Dynamics, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos de fontes de dados externas que eu posso consumir. Eu tenho um exemplo que eu tinha feito anteriormente, que eu posso apresentar numa outra sessão para vocês, que é conectar direto no SQL que está no Azure. Eu posso apresentar aqui algumas informações que estão no Oracle. Qualquer Web API que esteja exposta ali, ela atende as minhas características, eu posso conectar nela. Tá? Então eu tenho uma série de fontes de dados externas que eu poderia consumir essas informações. Tá? Pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Ela é uma tabela global, tá? Então ela é a nível de organização. Quando você cria ela, você não tem a opção de definir usuário e equipe, porque eu não tenho proprietários aqui, tá? Então, se eu precisar implementar um nível de segurança na minha tabela virtual, eu tenho que codificar isso, eu tenho que contextualizar a minha chamada na API com alguma informação, seja ela de um usuário. Então, no momento que eu vou fazer a chamada na API, eu identifico quem está chamando e a API tem que ser capaz de entender esse filtro adicional que eu estou fazendo para me retornar os dados filtrados. Caso a API não consiga entender, eu retorno esses dados para na minha chamada e vou tratar eles, vou implementar um filtro, etc. Um dos meus exemplos aqui, eu fiz um modelozinho de segurança em relação a essas restrições de dados, tá? Vou mostrar para vocês. Tá? Então, assim, o que fica armazenado no Dynamics? Eu disse para vocês que os dados não ficam, mas isso aqui entre aspas não ficam, tá? O que fica guardado no Dynamics para se manter referência? O ID do registro, tá? Que eu estou retornando do meu dado externo, e o logical name. Imagina que você preenche um lookup com uma tabela virtual. Se você fechar o formulário, como assim ele não fica gravado? Então não faria muito sentido. Então, o que fica gravado? Esse identificador único mais o nome lógico da tabela. Tá? Ele armazena da mesma forma. Só que aí quando você olha para aquele lookup de novo, ele vai fazer um retrieve para buscar as informações baseado no seu ID. Tá? Então parte das informações ficam no Dynamics. Tá? Ponto extremamente importante se eu precisar utilizar o método retrieve, tá? Retornar um registro. Essa API, essa fonte de dados externa, ela precisa me dar um identificador único para aquele registro que represente aquela linha. E esse identificador único, ele tem que ser reversível, tá? Porque o que acontece? Imagina que eu tenho do lado do meu dado externo um identificador que é o 1, 2, 3, 4, tá? O Dynamics trabalha ali com o GUID, tá? Então, o que tem que acontecer? Eu preciso conseguir converter esse cara, converter esse identificador único deles num GUID. E de GUID eu preciso converter nesse dado. Então, 1 vira um GUID e depois do GUID ele tem que virar 1 de novo quando eu for executar o método retrieve. Caso contrário, eu não consigo implementar. Eu preciso desse identificador que ele seja reversível. Tá? Tá? Então, o conceito meio que está explicado, tá? Em relação às tabelas virtuais, e aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Não quero me estender muito nesse ponto, porque eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês na prática. Tá? Alguns exemplos de dados virtuais. Eu tenho dados pessoais, tá? Então, com LGPD, GDPR, tem algumas empresas que elas optam por não levar todos os dados de uma pessoa para o Dynamics, tá? Então, dados de cartão de crédito talvez é uma informação muito sensível, eu não posso ter isso na nuvem, tá? Não que isso seja um problema, mas existem empresas que estão assumindo essa abordagem. Então, eu poderia ter os dados pessoais como virtuais, é um dos exemplos que eu trouxe aqui na minha implementação de Dynamics, da SpaceX, tá? Código de rastreio, então eu tenho um rastreio de pedido do lado de uma transportadora. Será que eu preciso persistir essa informação no Dynamics ou simplesmente apresentá-la já resolveria esse problema? Tá? Então, é uma abordagem, tá? Cartões de crédito, então, outro dado sensível que eu talvez não precise ter dentro do Dynamics, eu posso somente referenciá-lo dentro de um cofre seguro que é exposto via API, via hash, etc. Tá? E aqui no caso de caminhões, né? Então vamos supor que eu tenho o cadastro de um caminhão no Dynamics e eu preciso carregar todas as peças que tem aquele caminhão. Será que eu precisaria ter as peças cadastradas? A volatilidade será que não pode ser muito alta? Então eu poderia ter peças vinculadas com o caminhão e eu poderia listar todas as peças baseadas numa fonte de dados externa. Legal? Então, assim, pessoal, esse é um conceito bem overview, tá? Dá para ir muito mais deep em relação. Isso aqui é um assunto muito denso, tem bastante coisa para explorar, tá? Mas isso aqui é simplesmente só um overview para a gente conseguir seguir com a apresentação. E aqui falando um pouco do meu modelo, tá? Então, essa aqui é a implementação que eu fiz no meu Model Driven. Tá? Eu tenho alguns dados da SpaceX que vêm via API, lançamentos, foguetes, tá? Um foguete está vinculado a vários lançamentos, tá? Aqui não entenda o foguete como a missão, tá? Aqui é mais o equipamento, o foguete, o tipo de foguete, tá?
Um foguete ele está vinculado a uma tabela física, que é o país, tá? E um foguete tem N funcionários que trabalham nesse foguete, são os engenheiros daquele foguete, tá? Um relacionamento N para N. Então o Vinícius pode trabalhar no foguete Falcon 1 e Falcon 9, por exemplo. Tá? E o funcionário tem os dados pessoais que não estão no Dynamics também. Eles respondem uma API externa chamada Mock API. Tá? Então, isso aqui é meio que o modelinho aqui que eu construí para a gente apresentar e navegar por ele. Legal? A partir de agora eu vou mudar aqui para o Dynamics. Vamos começar a navegar na ferramenta mesmo, no Model Driven. Depois eu parto para o código. Legal. Então, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu tenho aqui esse Model Driven. Ele tem 4 tabelas. 2 são físicas e 3 são virtuais. Aqui só aparecem 2, que é o Rocket e o Launch, porque uma das tabelas ela só é contextualizada quando eu estou falando de employers, tá? Que eu estou falando aqui dos meus funcionários da SpaceX. Tá? Então, na tabela de countries eu tenho alguns países aqui cadastrados, registros físicos. Para employers eu tenho 5 funcionários. E para launches e foguetes eu tenho essas APIs respondendo para essas tabelas virtuais. Tá? Vou começar aqui pelos lançamentos. Tá? Vocês podem ver que ele demora um pouquinho, porque ele está fazendo a chamada na API. Tá? E aqui ele trouxe aqui para mim 111 registros. Tá? Tenho 111 registros aqui de lançamentos. Tá? O que aconteceu? Quando eu executei esse retrieve múltiple, ele foi lá e buscou, através do método retrieve múltiple, todos esses registros de lançamento. A partir do momento que eu clico em um desses lançamentos, ele executa uma segunda chamada para executar um método, ele executa um método retrieve, bate numa API da SpaceX, passando o código do meu lançamento para poder trazer essas informações. Então, mais uma vez, se eu clicar aqui no Launch, ele executou um retrieve múltiple, tá? Tanto é que ele demora um pouquinho porque ele me traz todos. E quando eu clico, ele executa um retrieve para trazer as informações somente desse lançamento. Tá? Esse lançamento, eu fiz algumas brincadeiras aqui só para deixar um pouco mais legal o formulário, para deixar um pouco mais apresentável, que ele me traz aqui toda essa API, ela me responde a badge, né? A badgezinha esse emblema do lançamento, tá? E nesse lançamento aqui eu tenho um vídeo no YouTube, eu tenho algumas inscrições, eu tenho aqui o site por onde ele foi lançado, tá? A estação que ele foi lançado, a data, eu tenho aqui as falhas, né? Então nesse caso aqui não foi um teste, tá? Não é um lançamento de teste e não teve sucesso, tá? E aqui ele está me dizendo qual que é o motivo da falha desse foguete, Merlin Engine Failure, ok? Tá? E junto com esse lançamento, eu também tenho aqui um foguete, tá? Esse foguete, o que aconteceu? Como esse foguete também é uma tabela virtual, eu tenho um lookup aqui. Então, quando eu tenho esse lookup dentro do meu lançamento, o que aconteceu? Pelo lookup estar aqui, quando eu olhei para esse formulário, o que ele fez? Ele disparou um evento de retrieve múltiple, buscou as informações desse foguete e trouxe o nome dele, porque, mais uma vez, ele fica só armazenado o ID e o nome lógico. O nome do foguete vem da API. Tá? Então, por ter um lookup aqui, ele disparou um retrieve, e como eu tenho um formulário de visualização rápida, ele disparou um outro retrieve, tá? Para a mesma API, isso é redundante mesmo, tá? Para trazer as informações desse foguete. Então, o Falcon 1, qual que é o ID externo dele? 1. Qual que é a descrição do Falcon 1? Qual que é o país dele, tá? Então, aqui no caso, o país é uma tabela física. E aqui, para a pessoa que está navegando, ela não tem essa experiência. Para ela é tudo Dynamics. Ela não consegue diferenciar o que é uma tabela física de uma tabela virtual. Então, esse é um dos benefícios. A gente utilizar o look and feel, utilizar toda a interface que a gente já tem no Dynamics, o poder de customização que a gente tem aqui dentro, para poder fazer esse tipo de implementação. Tá? Então, aqui, se eu clicar dentro do Rocket agora, acessar o foguete nesse lookup, ele disparou um novo evento de retrieve, buscou as informações desse foguete e apresentou aqui em Talon Dynamics. Navegação da mesma forma. Tá? Algumas informações sobre esse formulário. Tá? Tem alguns dados aqui do foguete, tem alguns detalhes relacionados a qual que foi o primeiro voo dele, quanto que ele custa por lançamento, qual que é a altura em metros, diâmetro, massa em quilos, tá? Então, algumas descrições do foguete eu trouxe da API também. Tem muitas outras informações, eu não trouxe todas, tá?
E aqui ele traz alguns lançamentos vinculados, tá? Isso aqui é um controle nativo do Dynamics da timeline, tá? E essa timeline, como ela suporta imagens, eu vinculei aqui as badges dos lançamentos dentro do meu formulário. Eu vou apresentar o do Falcon 9 porque ele tem mais informações e é mais interessante de mostrar. Então aqui no Falcon 9, eu tenho aqui todos os lançamentos que o Falcon 9 fez parte, tá? O que aconteceu? Aqui dentro, ele fez uma chamada para a API para buscar os lançamentos novamente. Só que a diferença é, como esses lançamentos têm isso aqui é um grid relacionado ao lançamento. Então aqui eu não trouxe, deixa eu até clicar aqui para vocês verem que ele não trouxe o 111. Tá? Deixa eu ver se ele vai apresentar. Vou descer até lá no final, que acho que ele vai apresentar 95. Aqui ele não apresenta, mas ele traz, são 95, tá? O que acontece? Por que ele retornou 95 e não 111 lançamentos? Porque quando eu fiz a chamada, eu passei o Falcon 9 como parâmetro, isso ele passou nativamente, porque como eu disse que esse grid aqui é relacionado ao foguete, ele fez um filtro, eu interpretei isso no meu plugin que eu vou mostrar para vocês, e fez uma chamada contextualizada lá para SpaceX. E aqui eu só trouxe os lançamentos vinculados a esse foguete. Tá? Então, aqui nesses lançamentos, eu posso selecionar para filtrar por base de lançamento. Então eu quero filtrar tudo que foi da VAFB SLC 4E. Ele trouxe aqui só os lançamentos vinculados a esse site. Se eu clicar no lançamento, tá? Ele abre aqui um vídeo no YouTube que ele vai me trazer o vídeo relacionado ao lançamento da Radarsat. Isso vale para todos esses caras aqui. Legal? Então assim, aqui eu tenho duas abordagens, né? Uma de retornar todos os lançamentos e uma de retornar os lançamentos contextualizados de acordo com o meu filtro. Tá? Vou explicar isso daqui mais para frente. É o que dá mais trabalho de fazer, é contextualizar as chamadas. Legal? E dentro do meu foguete, eu tenho aqui também os engenheiros que trabalham no meu foguete. Então, dos meus 5 contatos cadastrados, eu vou dizer aqui que só o Vinícius Basile continua trabalhando na SpaceX. Tá? Isso aqui é um PCF que faz uma associação, tá? Ele vincula um relacionamento N para N. O Vinícius, que é um contato, com o foguete da SpaceX. Tá? Isso aqui eu não precisei fazer nada de implementação. Se eu implemento corretamente o Retrieve e o Retrieve Multiple, todo o resto que você vai utilizar no Dynamics, você vai utilizar as funcionalidades nativas para poder interagir com essa tabela. No Power Automate, no Power Apps, é transparente para você. Se você implementa corretamente esses métodos, você vai fazer um retrieve, você vai fazer um fetch, vai fazer uma busca, você vai usar o conector nativo e você vai conseguir fazer as implementações que você precisa. Legal? Tá? Então esse aqui é um exemplo de chamada onde eu fui na SpaceX, trouxe as informações e para cada informação que ele me retornou, eu direcionei ela para uma das colunas do Dynamics. Tá? Essa é uma abordagem. A outra abordagem é a implementação que eu fiz com os employers. Então aqui eu vou acessar o Vinícius Basile, e o Vinícius Basile eu tenho o mínimo de informação dele aqui. Eu tenho nome, sobrenome e um ID externo. Tá? Que esse aqui eu acabei nem utilizando, eu estou utilizando o GUID para fazer a chamada. Aqui, ao invés de direcionar cada informação que eu retorno da minha API para uma coluna do Dynamics, eu usei o conceito de chave-valor. Então, para cada propriedade que eu recebo no meu JSON, eu trago essa propriedade para a minha chave e o valor dela eu apresento aqui na minha... Vou até tirar minha... Deixa eu puxar para cá. Tá? Eu apresento aqui como um valor. Tá? Vou apresentar esse mock API para vocês verem. Mock API Projects. Só para vocês terem uma ideia do conceito desse funcionando das tabelas virtuais. Tá? Então eu tenho aqui um mock de dados com 5 pessoas. Tá? Vou clicar aqui no Data. E o Vinícius, ele está lá no Dynamics que ele mora no Canadá. Vou corrigir aqui, dizer que o Vinícius mora no Brasil. Tá? Corrigir aqui, vou dar um update. Atualizei. Volto no Dynamics. Tá? Quando eu atualizo aqui, ele fez uma chamada na minha API. Deixa eu clicar novamente. Tá? E aqui ele está no Brasil. Tá? Teve algum problema na hora de fazer a chamada aqui, mas ele atualiza em tempo real, porque eu estou consumindo uma informação a quente
externa. Legal? Então eu vou abrir o código aqui rapidinho. Deixa eu puxar minha fotinha para cá agora e vou abrir o Visual Studio. Tá? O que eu tenho que me preocupar quando eu estou implementando isso? Tá? Quando eu faço um retrieve múltiplo, eu estou recebendo como parâmetro uma query expression. Tá? Eu posso converter isso aqui num fetch? Posso. Eu achei mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Mas não é regra. É a forma que você se sentir mais confortável. E o que eu fiz aqui? Eu implementei formas de interpretar o que a pessoa está tentando fazer no Dynamics. Então, se a pessoa tentar fazer um quick find, eu identifico através da minha consulta que a pessoa fez uma consulta do tipo quick find, eu identifico esse parâmetro, e o valor do quick find eu vou contextualizar a minha chamada da API. Tá? Traduzindo, isso aqui ficaria dessa forma. Dentro do Dynamics eu tenho os rockets, aqui eu estou apresentando todos os foguetes. Quando eu faço uma pesquisa rápida, o quick find, eu vou digitar star, por exemplo. Ele só retornou o Starship. Mas ele só retornou o Starship porque dentro do meu código eu entendi que a pessoa estava querendo fazer um quick find, peguei o valor que ela digitou e contextualizei a minha chamada lá para a SpaceX. Legal? Então, para cada filtro que você for implementar, para cada abordagem que você precisar, você tem que interpretar o que está sendo pedido para poder fazer essa